Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Muito feliz em estar mais uma vez compartilhando com o devocional com os irmãos, com as nossas irmãs. E o tema de hoje é esperança. Esperança em Jesus, o Deus conosco. Né? A gente vê lá em Mateus 1:23 que diz assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e traduzido quer dizer Deus conosco. É algo maravilhoso, né? A gente entender que Deus está conosco em todo o tempo, né? A gente lembra também de Mateus 28:20, quando a palavra de Deus fala, Jesus falando para os seus discípulos, seus seguidores, que se a gente guardar os seus ensinamentos, ensinamentos de Jesus no nosso coração, tudo isso que ele nos ensinou, ele estaria conosco pelos séculos dos séculos. Mas ele estaria conosco através de quem? Do Divino Espírito Santo, né? Que ele fala também para os seus seguidores que era necessário que ele vá fosse para a direita do Pai, para que o Pai mandasse o outro Consolador, que é o Divino Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós vemos que é uma palavra de esperança, de conforto para o nosso coração, por quê? Porque nós estamos passando por um caos terrível, sabe? Nós estamos passando por uma situação que a gente está vendo a sociedade totalmente distorcida daquilo que Jesus ensinou, que Deus quer para o povo dele. A gente tem visto aí enfermidades assolando o povo, o mundo de uma forma geral, né? A gente tem visto essa questão de violência desenfreada, de algo terrível dentro das famílias. Dentro das famílias tem sido um caos terrível. São pais e mães sem se entenderem, os filhos se revoltando. Muitas vezes a gente vai ensinando como ele deve proceder, quando eles crescem, se tornam adultos, eles distorcem tudo aquilo que a gente ensina e saem e vão buscar o rumo deles. É uma coisa assim, fora de controle, parece. Né? Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida. A gente tem visto casais se separando, se divorciando, famílias se desintegrando, é desemprego, é algo assim muito difícil mesmo. Só Jesus na nossa vida. Graças a Deus que Ele coloca essas palavras para que nós venhamos entender que quando nós estivermos passando pelo conflito, pelo andor, pelo um sentimento, pela angústia, Ele está conosco todo o tempo, sabe? Dando esperança para cada um de nós. A gente tem visto essa questão de pandemia, a pandemia terminando, aí vem a questão da ansiedade desenfreada. A gente tem visto muitos integrantes de família passando por questão de depressão, sabe? Mas nós temos um Deus todo-poderoso que nos encoraja na hora do desânimo. A gente precisa entender isso, né? A gente vê essas questões de desemprego, essas questões de conflitos internos dentro das famílias. A gente procurar entender que Deus sempre tem uma estratégia para fazer com que nós enfrentemos esses desafios, que são desafios, meu irmão, né? E a gente entender que em qualquer situação Jesus sempre nos conduz e segura e nos coloca numa posição mais de, de, de aconchego, de acalento, de segurança. Tudo isso nos braços dele. A gente precisa crer nisso, né? Precisa crer. A gente lembrar por exemplo, de Salmos 17:8, quando diz, o salmista diz lá, que nós somos as meninas dos olhos de Deus, que Ele nos guarda debaixo das sombras das suas asas. Olha que palavra abençoada para nós. Né? Que Deus está sempre cuidando de nós, está sempre conosco. Né? Como nós falamos, se a gente guardar os ensinamentos dele no nosso coração, ele vai estar conosco todo o tempo. Né? A gente lembra que lá em Gênesis 3 tem uma passagem que fala que
Deus, no finalzinho da tarde, ele passeava ali pelaquela, sentindo aquela brisa suave, aquele vento do fim da tarde. Passeava com quem? Passeava com Adão e Eva, né? Ou seja, já lá no início ele já cuidava de nós, queria estar conosco em todo o tempo, mas infelizmente o primeiro casal pecou, né, e se afastou de Deus, mas Deus não desistiu de nós. Ele mandou seu único filho, né, para preparar a cada um de nós, né? E depois Jesus vai e fala que era necessário que ele fosse para que outro Consolador viesse, né? E o outro Consolador, o Divino Espírito Santo, veio sim. Ele fala lá no capítulo, em João 14, a respeito da forma e da maneira e como a gente ia ter que se conduzir diante de conflitos, né? Que ele iria mandar o Divino Espírito Santo exatamente para dar esse suporte para nós, né? O Divino Espírito Santo é o nosso conselheiro, né? É o nosso orientador, é o nosso mentor espiritual, né? É ele que nos consola, né? Ele que nos dá o conforto para nós, que nos capacita a enfrentar esses desafios, essas tribulações terríveis. Mas Deus conosco, através do Divino Espírito Santo. A gente vê que é algo assim maravilhoso e confortável para o nosso coração, para a nossa alma. A gente saber que Ele está conosco em todo tempo. Precisa crer nisso, né? Só que para isso a gente precisa o quê? Aceitar Jesus como nosso único e eterno Salvador, para que o Espírito Santo de Deus venha e habite em nós, né? A gente entender que nós não estamos sozinhos durante essas tribulações, durante essas provações. Ele está conosco em todo o tempo, né? Ele nunca nos abandona e é a palavra de Deus que está nos dando esse conforto, essa confiança. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pai, nós precisamos sim, Pai, da tua intervenção, da tua ajuda, Pai, durante nossas tribulações, nossas dificuldades com filhos, com netos, com netas, com nossos cônjuges, Pai, com o emprego, Jesus, com o mundo no todo, com essa violência desenfreada. Deus Todo-Poderoso, cuida de nós, acalenta o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus.